Olá galera, eu sou Maurício Ricardo, muito obrigado pelo primeiro 1 milhão de inscritos. A Suelen, como eu prometi, já tá nua, tá lá no Xvideo. Vocês pediram, eu fiz. No começo era só uma zoeira, mas ficou sério. Teve gente falando que se eu não fizesse isso eu era um covarde. E eu pensando bem, falei, bom, eu sou cartunista mesmo, se eu tiver problema com nudez eu tô lascado. E botei lá no Xvideo como parte do enredo do Só Levando que começa esta noite. Então, muito obrigado pelo 1 milhão de inscritos. Mas o Brasil tá assim, vamos falar de política. Se você tá votando no mesmo candidato dos seus melhores amigos, você é um cara de sorte, não vai ter muita discussão, né? Vocês, se brincar, vão falar muito pouco de política nos encontros, porque você já vai estar cooptado, vai estar tudo certo. Mas, se você tiver uma opinião diferente, se prepara. Primeiro porque seus amigos mais e mais agora, à medida em que as eleições estão se aproximando, vão querer saber em quem você está votando. E depois vão querer revelar o seu voto, aqueles que ainda tinham reservas contra alguns candidatos, que você sabe que o cara falava mal e agora ele vai votar nesse cara por qualquer razão, ele vai chegar para você, vai tentar te levar por todo o processo que fez ele enxergar que aquele era o menos pior, né? E se você tiver uma visão diferente, se você não concordar com ele, isso vai dar ou uma discussão interminável, ou você vai ter que ouvir um discurso, um textão ao vivo do cara lá, que ele já tem pronto na cabeça dele, tentando te convencer a votar, e você entra por aqui, sai por aqui se você quiser, mas a chance disso cair num campo de briga é gigante. Porque eu tô vivendo situações que eu achava realmente que eu não iria passar nunca na minha vida. Assim, eu não sei, eu costumo culpar e culpo mesmo as redes sociais e seus algoritmos por essa divisão. Mas, gente, olha, não dá pra entender. Eu vou citar aqui o exemplo do Roger Moreira e do Gregório do Vivier. O Roger Moreira é um ídolo meu dos anos 80. Para quem não sabe, o Roger, vocês que são mais jovens não são obrigados a saber, porque vocês não viveram nos anos 80, ele escreveu sozinho um disco chamado Nós Vamos Invadir Sua Praia, que foi o primeiro grande sucesso do rock paulista no cenário do rock do Brasil, quando o rock dominava as paradas nos anos 80, que tem simplesmente, eu acho que das 12, sei lá quantas faixas, tem 9 hits, 9 que chegaram nas paradas. É um verdadeiro greatest hits, né? Esse disco tem o compacto Inútil, que eles lançaram antes, como o single, né? Que é uma música genial sobre a incapacidade do brasileiro de saber votar em presidente e tal. E por mais que o Roger Moreira diga que não foi com essa intenção, que não era uma música contra a ditadura, essa música foi um hino das diretas já, da campanha pelas diretas no Brasil, pelo fim do regime militar, né? Então, hoje, o Roger é um grande defensor do Bolsonaro e um monte de gente está com muita antipatia do Roger porque não vota no Bolsonaro. Então ele não pode gostar do Roger. E aí que entra o absurdo. Um dos grandes momentos da minha vida, embora eu jamais vá votar no Bolsonaro, mas também não vou votar no Lula, deixa eu chegar lá, fica por aqui, tá? Um dos grandes momentos da minha vida foi subir no palco lá do programa do Danilo Gentili, ainda no SBT, e cantar Ciúme com o Traje a Rigor e o Roger. Pô, achei aquilo o máximo. Então hoje, por mais que eu vejo o Roger falando coisas que eu discordo e não consigo entender como que ele chegou àquele ponto, eu vi a entrevista dele na Folha, eu não concordo com o que ele fala. Entretanto, isso não tem nada a ver com o artista e nem com o respeito que eu tenho para ele. O respeito que eu devo a ele como artista por tudo que ele fez, e acho assim, que isso não diminui a obra dele, né? A mesma coisa com o Gregório do Vivier, que eu não conhecia, nunca vi pessoalmente, e fui gravar um programa no Rio com ele, e foi uma simpatia muito legal, muito gente fina. Mas como ele é um defensor ardoroso do Lula, né? Inclusive no Greg News, que é o telejornal que ele faz de zoeira na HBO, tem um posicionamento de esquerda bem claro, né, de defesa do Lula livre, e as pautas dele são pautas da esquerda. Um monte de gente no Twitter, eu publiquei a foto minha com ele depois da gravação, um monte de gente falando, mostrou sua cara, disse, agora mostrou o mau caráter que você é. Assim, olha, caráter, gente, quem falou que o Gregório do Vivier é mau caráter, porque, assim, bom, eu não conheço ele intimamente para saber, podem até falar, não, Maurício, ele é mau caráter porque ele fez isso, mas porque ele apoia o Lula, aí isso me leva, por lógica, né, por linha de raciocínio lógico, ao Chico Buarque e ao Caetano Veloso. Pô,
Como é que você vai explicar para um garoto de 18 anos hoje, principalmente um garoto eleitor do Bolsonaro, quem foi o Chico Buarque, quem foi o Caetano, a importância que eles têm para a música, em termos de arte, em termos de obra, sabe? Agora tá na moda até crítico falar mal, mas as harmonias do Chico no violão e as letras dele são geniais. E a mesma coisa com o Caetano Veloso, são poesias maravilhosas, são coisas lindas, que não me cabe aqui ficar citando, mas assim, músicas maravilhosas. E o fato deles terem lutado contra a ditadura militar numa época de regime de exceção, onde não havia liberdade de expressão, inclusive o Roger teve músicas censuradas no disco dele, Nós Vamos Invadir Sua Praia, e no que veio depois, a censura pegava brabo, o fato deles terem lutado pela nossa liberdade deveria ser visto como uma coisa boa, porque eles não estavam, nessa época, a preocupação nunca foi... A gente não estava aliado com uma pauta comunista. O Brasil não queria que caísse o governo militar para implantar aquela revolução comunista desses grupos de esquerda que faziam a guerrilha armada urbana ou rural, entendeu? A gente queria votar, a gente queria a volta da democracia, nós fomos às ruas por isso. Ainda é a luta de todo mundo, a democracia, manter a democracia, entendeu? Mas agora, então você pega um garoto de 18 anos que vê, por exemplo, aquele viral que é um trecho de um DVD do Chico Buarque, onde ele, tirando sarro, fala que as músicas dele ele ia subir o morro e comprava, ele botou aquilo no DVD dele. E aquilo vaza na internet como, olha como é que nem talento esse cara tem, só podia ser petista mesmo, ele compra as músicas, tudo plágio, tudo roubo. Gente, não resiste, é claro, a uma busca no Google, você vai cair num e-farsas da vida aí que vai te mostrar que aquilo é um absurdo. Mas um garoto bolsonarista de 18 anos nunca vai ouvir a beleza da obra do Chico Buarque, porque o Chico Buarque é lulista. Eu fico me perguntando, eu já disse isso, por que Roger, Chico, Gregório do Vivier, Caetano, todos esses caras se expõem tanto, entrando em campanha, passando pano pra gente que tem defeitos, que eles sabem que tem defeitos, e se apequenando, essa é a minha visão, apequenando a obra deles diante de homens públicos que não tem compromisso nenhum com o Brasil, e mesmo que se tiver, cara, não vai fazer mais do que obrigação se fizer as coisas certas, e não tem nada a ver com a qualidade da obra do cara. Nós estamos num país que a gente tem dificuldade, muita dificuldade cognitiva, já é difícil ligar dois pontos aqui com essa educação que eles dão. Você imagina você conseguir fazer essa distinção, ouvir o Roger e falar, cara, Nós Vamos Invadir Sua Praia, é um clássico do rock brasileiro, ganhou a eleição de disco mais importante da década, eu acho que da Rolling Stone, mais de um prêmio pela capacidade que o Roger teve de mostrar o espírito da época ali, tanto que a música título, Nós Vamos Invadir Sua Praia, são os paulistas vindo como invadindo o Rio de Janeiro, que o rock carioca que estava tomando conta, é uma letra genial, cheia de participações de pessoas das mais diversas, né, no disco inteiro, e nessa música tem várias participações. O Chico, eu não preciso nem falar do Chico, cara, você pega clássicos como Meu Caro Amigo, ou sei lá, Construção, o Caetano Veloso, foi simplesmente genial já desde o início. Aliás, o Chico também, os dois nasceram na época dos festivais. O Chico com a banda, que ele retomou aquela coisa da bandinha de cidade do interior e ganhou o Brasil, uma música doce, suave, bonita. E o Caetano introduzindo guitarras elétricas no Sem Lenço, Sem Documento. Alegria, Alegria, chama a música. Em Alegria, Alegria, quer dizer, gênios da música, pessoas que meteram o pé na porta e fizeram a música caminhar, andar, gente que é reconhecida no mundo pelo seu talento, e aqui a gente fica olhando assim e fala, ele vota no fulano, então ele é uma merda. Né? E aí eu que faço humor político, né, e cada vez menos, né, porque tá ficando um saco, me pego na situação de, por exemplo, eu boto o lesado comentando memes oficiais dos candidatos à presidência e à vice-presidência. E o que acontece? Tem um fiscal lá com um lápis na mão, vendo quem eu citei, quem eu deixei de fora, como se eu fosse o horário eleitoral gratuito ou um debate presidencial. Não, cara, é uma peça de humor. Se naquela semana os memes engraçados são de fulano, 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 e aquilo ali que me chamou a atenção e eu fiz uma peça em cima daquilo, só relaxa, eu não sou obrigado a dar ao mesmo tempo espaço para todos, sabe? E eu que fico aqui e tenho essa postura já
quem me conhece sabe que isso, esse não é o Neo Maurício. Cara, eu sempre fui isso. A minha geração, eu já disse isso várias vezes, mas vou repetir. Como veio dessa época, pegou o fim da ditadura militar e a gente lutava por liberdade de expressão, a gente era contra o poder. A nossa função como chargista, como humorista, era fiscalizar o poder e tirar sarro do poder quando o poder fazia cagada. Para isso que servia a charge, né? Os chargistas eram engajados quando não podiam falar as coisas porque a censura não deixava. Aí eles achavam mil maneiras de burlar a censura, já falei isso várias vezes aqui. Mas uma vez que existiu a liberdade de expressão no Brasil, ela era para ser exercida teoricamente assim, como o próprio nome já diz, de uma maneira livre. E a gente está tendo um retrocesso nisso. Coloquei no Twitter, é assim, começa, o cara primeiro te sonda, aí ele quer saber o que você pensa. Se ele descobrir em você o eleitor de um candidato que não é o candidato que ele apoia, cara, ou ele vai ficar louco tentando te convencer a votar no candidato dele, ou ele vai te colocar uma estrela de Davi no peito, que como eu estou fazendo aqui uma analogia com o início do nazismo, quando os judeus tinham que ser identificados na rua, então eles eram obrigados a usar uma estrela gigante, né? Estrela também não tem nenhuma menção ao PT, tá? Porque a estrela de Davi mesmo, isso é um fato histórico. E você fica ali marcado, você fica um pária na sociedade. Então, gente, é um retrocesso, isso é um andar para trás, terrível. Deixe seu vizinho votar em quem ele quiser. Não julgue o artista pela posição política dele, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que o artista se apequena quando ele bota toda a credibilidade dele para esses caras que estão aí. Veja bem o que eu estou falando, não é que não tem que ter posição política, é que eu consigo fazer uma lista de razões para você não apoiar, não botar sua cara para um ou para outro cara. É muito triste isso. Por outro lado, a gente, se for entrar na vida das pessoas que são alguns dos maiores artistas da história da humanidade, você vai encontrar coisas que você não vai concordar, né? Nem por isso você vai deixar de admirar a qualidade da obra dele. Politicamente, então, cara, quem somos nós para julgarmos o que o outro pensa? Agora, eu acho que eles poderiam nos ajudar também se expondo menos, mas tá bom, cada um é dono do seu destino, então eu prefiro pensar assim, ó, isso é o homem, não a obra. Então tá bom, e eu vou ter muito orgulho, muito prazer em fazer programas ou posar para fotos com pessoas que eu acho talentosas, independente da sua posição política, e vou continuar ouvindo música que eu acho boa, independente da posição política do cara. Eu queria saber a sua opinião, por favor, diga aí embaixo. Mas por enquanto é só isso. Mais uma vez, muito obrigado por 1 milhão. Daqui a pouco tem Só Levando. Tamo juntos. Valeu.